Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. Boa aula! Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esta aula. Meu nome é Vene Oliveira. E dentro de Ciências da Natureza e suas tecnologias, competência de área 6, nós vamos trabalhar agora com a habilidade 22. Vamos a ela? A habilidade 22 diz o seguinte: compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. Quando a gente ouve a palavra radiação, eu acho que algumas perguntas vêm à nossa cabeça, não é? Então vamos dar uma olhadinha em algumas delas. O que normalmente se pensa quando se ouve a palavra radiação? Pois é, quando a gente ouve a palavra radiação, normalmente a gente associa três coisas. Bombas nucleares, que a gente vê naquelas fotografias, aqueles documentários da Segunda Guerra Mundial, usinas nucleares e acidentes nucleares, como a gente teve recentemente no Japão, ou então com equipamentos hospitalares e raio-x, né? E esses que estão mais próximos da gente, do nosso cotidiano, eles realmente são assustadores. Você está com suspeita de fratura, vai para o hospital. O radiologista leva você para uma sala escura que tem um aparelho estranho, põe você deitado na maca, coloca um colete pesado em você, e aí ele manda você ficar numa posição desconfortável, sai da sala e fecha a porta. Eu também fico assustado. É uma coisa assustadora, não é mesmo? Pois é, e aí ele volta, põe você numa outra posição, sai da sala e fecha a porta outra vez. Meu, esse negócio deve ser perigoso mesmo, porque até o cara saiu da sala e deixou você sozinho. Pois é. Isso faz com que essa ideia de radiação como algo perigoso se consolide, se sedimente. Mas, na verdade, radiação é muito mais do que isso. A gente pode associar a radiação a muitas outras manifestações que a gente vivencia diariamente. Desde um banho de sol, uma lâmpada acesa, um laser que você utiliza para algum experimento ou para alguma outra atividade, o micro-ondas funcionando, o controle remoto, são todas manifestações de radiações que a gente utiliza no cotidiano. No próximo slide a gente vai ter uma visão mais completa disso. Vamos lá. Aqui a gente tem o chamado espectro eletromagnético. Tá? As ondas eletromagnéticas são uma das duas manifestações da radiação. A radiação, o que é exatamente? É a energia que é emitida do átomo e ela pode ser emitida, por exemplo, como ondas eletromagnéticas. Aqui a gente tem, da esquerda para a direita, frequências extremamente baixas, frequência muito baixa, ondas de rádio, onde a gente tem o que, por exemplo, os telefones celulares, tá? Micro-ondas, e o exemplo do forno de micro-ondas é o mais conhecido, o mais comum. O infravermelho, que está associado a equipamentos de fisioterapia ou também aos controles remotos. A chamada luz visível, que a gente conhece muito bem, que vai desde o vermelho até o violeta. Então temos aqui o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, que são as chamadas cores do arco-íris. O ultravioleta, que está associado a banhos de sol, está associado a bronzeamento. O raio-x, associado a equipamentos médicos hospitalares, e a radiação gama, essa sim, normalmente associada a processos industriais ou a usinas nucleares. O que é importante você observar nesse diagrama também é o seguinte: olha só o que a gente tem aqui embaixo. Esses valores aqui, esses números, relacionam-se com a frequência das ondas. Como a onda, ela ondula, tá? Esse movimento aqui essa repetição aqui, a gente chama de frequência. Agora, o tamanho desse deslocamento que a onda realiza, a gente chama de comprimento de onda. E essas duas grandezas estão sempre associadas. Então, se você olhar novamente aqui no diagrama, você vai ver a frequência de 10 elevado a 0 até 10 a 26 e o comprimento de onda que está representado de uma forma simplificada por essa linha vermelha que você está vendo aqui, ó, tá? E aí observe o seguinte, observe que à medida que a frequência vai aumentando, as ondas vão ficando mais juntas, olha só. Tá? Quando a frequência é baixa, as frentes de onda estão mais afastadas umas das outras. Isso significa o seguinte, que à medida que a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui, e isso é dado por aquela relação básica das ondas, V igual a lambda vezes F, onde V é a velocidade das ondas, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Como a velocidade das ondas é basicamente a mesma no mesmo meio, quando o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. E isso é uma coisa importante de se lembrar, de se relacionar. Uma outra coisa importante ainda nesse slide, ainda nesse diagrama, é que mais ou menos até aqui a região da luz visível, a gente tem daqui para trás, ou seja, daqui para frequências mais baixas, a gente tem a chamada radiação não ionizante.
Do ultravioleta para frente, principalmente, ou já começando no violeta, a gente tem a chamada radiação ionizante. E nós vamos falar delas na sequência dos slides, ok? Mas lembre-se, uma coisa importante para se carregar daqui. Quando a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui e vice-versa. Uma outra forma de radiação que a gente conhece é chamada radiação corpuscular. Tá? Aqui no slide, a gente tem um exemplo. E, por favor, fique atento a essa observação. Esse desenho ele está fora de escala, é apenas ilustrativo, porque a gente está representando aqui nêutrons, prótons e elétrons como se eles tivessem mais ou menos o mesmo tamanho. Isso não é bem verdade. Mas aqui é só para a gente ter uma ideia. Esse é o núcleo atômico, onde você tem os nêutrons e prótons. E aqui você tem o quê? Do núcleo atômico, por uma série de processos nucleares, que a gente chama, você pode ter a emissão de partículas alfa, que são compostas por 2 nêutrons e 2 prótons. São partículas pesadas, maciças, que saem com velocidades comparadas aí a 10% da velocidade da luz em média. A gente tem as partículas beta, que são elétrons acelerados, que têm velocidades de quase 90% da velocidade da luz. E a gente tem a radiação gama, que sai na velocidade da luz. Essa é chamada radiação corpuscular. Bom, nós vimos aqui 2 processos de radiação, a emissão de ondas eletromagnéticas e a emissão de partículas, né, chamada radiação corpuscular. Quando essa radiação interage com a matéria, alguns processos podem acontecer. A gente pode ter reflexão, absorção e transmissão, mais diretamente associadas às ondas eletromagnéticas. Então você tem aqui uma superfície, a radiação ou onda eletromagnética pode chegar, e ela pode ser refletida, ela pode ser transmitida para o outro lado, ela pode ser absorvida por essa superfície. A gente tem a excitação. A excitação acontece quando as ondas eletromagnéticas chegam na matéria e promovem os elétrons para níveis mais elevados de energia. Quando esses elétrons voltam para os seus níveis originais, eles emitem luz. Um exemplo disso é o que acontece quando você está na danceteria, na balada, com uma camiseta branca e acende a famosa luz negra. Aí a sua camiseta parece que fica acesa. O que aconteceu? Elétrons presentes no material da sua camiseta estão sendo excitados e emitindo luz. E aí dá a impressão que a camiseta está acesa. Na verdade, ela está acesa mesmo, ela está emitindo luz, isso é verdade. E a ionização. A ionização é um processo mais radical, onde você tem a remoção completa de um ou mais elétrons do átomo. Quando esses elétrons são arrancados do átomo, uma série de processos podem acontecer. E, quando a gente fala em periculosidade das radiações, normalmente as radiações ionizantes que causam esse processo aqui são as que realmente são mais abordadas, ok? Uma observação importante que deve ficar disso aqui é o seguinte: as radiações corpusculares, que são formadas por elétrons, prótons e nêutrons, mas principalmente prótons e elétrons, elas interagem com campos elétricos e magnéticos. Portanto, você pode direcioná-las se você aplicar um campo elétrico ou um campo magnético adequadamente, ok? Bom, e as radiações, como a gente falou no começo da aula, as radiações que estavam associadas a alguma coisa perigosa, alguma coisa que poderia causar algum dano, na verdade elas têm uma série de aplicações. E aqui a gente pode ver algumas delas. Então temos, por exemplo, tratamentos médicos, radiografias, terapias com laser, tratamentos fisioterápicos com infravermelho, tomografias que usam radiações corpusculares e assim por diante. Corpo e beleza. Corpo e beleza, bom, quem nunca ouviu falar de câmara de bronzeamento artificial, né? Você fica o ano inteiro com aquele bronzeado palmito, aí chega perto do verão, você quer estar bronzeadinho, já sair de casa bronzeado, você vai o quê? Faz um bronzeamento artificial, ok? Na indústria, por exemplo, os lasers são utilizados como ferramentas de alinhamento de precisão, o raio-x é utilizado para você identificar defeitos em peças, em processos mais complexos, enfim. Na agricultura, por exemplo, as radiações também são utilizadas como ferramenta para esterilização de sementes e outros processos mais complexos de biotecnologia. Mas uma coisa interessante que deve ser citada é o seguinte, e isso é uma coisa que vale pesquisa. Se você pega alimentos, por exemplo, e você irradia com raio-x, você pode deixar uma radiação residual nesse alimento. Esse alimento não só fica esterilizado, como ele fica permanentemente protegido do ataque de outros micro-organismos. Isso faz com que, por exemplo, uma fruta que em uma semana estaria apodrecendo, ela possa durar 3, 4 meses e manter as suas características originais. É uma coisa interessante que vale pesquisa, já está sendo utilizado em vários lugares do mundo. Tá? Nas telecomunicações. Nas telecomunicações nós temos vários tipos de radiação, como as ondas de rádio usadas em telefonia celular, como você viu numa aula anterior, tá? Por exemplo. E a gente tem uma série de outras aplicações. Eu espero que com isso você tenha ampliado o seu leque de conhecimentos relativos à radiação e você tenha percebido que aquele fantasma da radiação como algo perigoso, na verdade ele existe sim.
porque toda vez que você fica exposto em excesso à radiação, isso pode ter algum dano para o seu organismo. Tá? Agora, as radiações, na verdade, elas estão presentes no nosso cotidiano naturalmente ou artificialmente através de vários processos tecnológicos e bens que a gente utiliza e consome diariamente. Tá? Agora, a gente também não pode deixar de fora dessa conversa a obtenção de energia a partir da radiação, que é o que acontece nas usinas nucleares. Apesar de de elas terem essa aura de coisa perigosa, um acidente nuclear ser uma coisa realmente alarmante, a obtenção de energia elétrica através de um processo nuclear é algo extremamente rentável, por isso tanta gente, tantos países investem nessa tecnologia. Tá? Para a gente finalizar, uma questão do Enem, que tem diretamente ligação com esse assunto que a gente está trabalhando. Uma questão que fala sobre o seguinte, vamos ler aqui. Considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com comprimento de onda bem menor que a da radiação ultravioleta. Isso é uma informação que merece destaque. Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico e entre o equipamento e o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo. Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a imagem mostrada na figura abaixo. Vejamos a figura. Como você viu no enunciado, o comprimento de onda dessa radiação é bem menor que a radiação ultravioleta. Vamos lembrar disso? Se o comprimento de onda é menor, significa que a frequência é maior. Então, se o comprimento de onda é menor que o da ultravioleta, significa que a frequência é maior que o da ultravioleta. Mas olhando para a figura, fica fácil perceber do que se trata. O que nós temos aqui? Uma radiografia. Como a radiografia é feita? O próprio enunciado descreveu o processo. Você está na frente de um filme fotográfico, tem um filme fotográfico atrás de você, e a radiação passa pelo seu corpo e incide no filme fotográfico. Agora, o próprio enunciado diz que onde a radiação incide com mais intensidade, o filme fica mais escuro. Onde ela incide com menos intensidade, obviamente vai ficar mais claro. E olhando para a radiografia, a gente percebe que onde nós temos os nossos ossos, a radiografia ficou mais clara. E aqui nós temos o quê? Regiões escuras. Os ossos são basicamente formados por o quê? Cálcio. Isso significa que a radiação aqui, ela passou menos através do nosso corpo e chegou com menor intensidade no filme. Isso significa que a radiação aqui, ela ficou mais retida no nosso corpo, nessa região, do que nas regiões escuras, ok? O que significa isso, enfim? Que os ossos do nosso corpo, formados por cálcios, absorveram a maior parte dessa radiação e as partes moles, que não aparecem no filme, foram atravessadas facilmente por essa radiação, chegando no filme e escurecendo o filme. E o que a questão pedia? Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a obtenção dessa imagem, inclui-se, e a alternativa certa, eu já marquei aqui para você, é a B, que diz o seguinte: maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio dos nossos ossos que por outros tipos de átomos do nosso organismo. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, que fala sobre as radiações eletromagnética, corpuscular e a sua relação com a matéria, sua interação com a matéria. Espero que você tenha ampliado o seu leque de conhecimentos a respeito. Tem muito mais coisa para ser pesquisado, mas a gente tem assuntos muito interessantes por aí. Bons estudos para vocês e até uma próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 82. Bom estudo e até a próxima aula!